Padre Paulo, já que o senhor tocou nesse assunto, e eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas que acompanham, né, esses escândalos e essas situações que, infelizmente, muitos sacerdotes caem, como é que a igreja hoje trata esse tipo de situação? Um padre que se envolve com pedofilia ou com algum outro tipo de crime, de delito? Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender é que o padre, ele tem essa missão de ser um ícone de Cristo. Então, quando um padre cai num delito gravíssimo, porque aqui nós não estamos falando somente de um pecado grave, não é? Nós estamos falando de um pecado gravíssimo. Quando um padre cai num pecado gravíssimo, é evidente que ele não pode mais exercer o sacerdócio. Não se trata aqui de arrependimento e de dizer, não, estou arrependido, quero voltar atrás. Não é? A igreja tem tratado com muita severidade esses problemas, porque quando um padre cai num delito desta gravidade, existe um empecilho. Ele não pode mais representar Cristo. Não é? É um problema de iconografia, nós poderíamos dizer assim. Não é? O sacerdote, ele é ícone de Cristo, ele é sinal de Cristo. É evidente que nós sabemos que todos os nossos sacerdotes, todos, nós somos pecadores. Mas existe um limite. E esse limite consiste no fato que há pecados tão graves que impedem os fiéis de olhar para aquele sacerdote como um ícone de Cristo. Ou seja, quando o pecado toma uma proporção tal na vida do sacerdote que o impede de ser sinal sagrado de Cristo. Porque aqui a gente precisa entender a história do sacramento da ordem. Né? Quando a gente celebra a missa, você pega o pão e o vinho, e o padre impõe as mãos, e ali o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo. Não é? Então, ali a matéria é o pão e é o vinho. Todo sacramento tem uma matéria. Não é? Agora, no sacramento da ordem, o que é que acontece? Um rapaz, um homem, é escolhido por Deus para ser sinal de Cristo. Então, o bispo impõe as mãos naquele homem para que ele seja uma pessoa sinal. Então, faz parte essencial do sacerdócio que ele seja sinal de Cristo. Agora, o que é que está acontecendo? Tem muita gente que, influenciada pela teologia protestante, estão querendo tratar o padre como se o padre fosse simplesmente um funcionário da igreja. Não é? É um funcionário que a gente contrata, pode contratar também meio período, né? Pode contratar por um tempo, por um prazo. Como se né? Ser sacerdote fosse uma profissão. Né? Exato. Como se o ser sacerdote fosse profissão e, no entanto, é vocação. E é mais do que vocação, é sacramento. É sacramento de Cristo, porque o sacerdote, né, é o próprio Cristo sacramentalmente. Quando o padre celebra a missa, ele diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Quando o padre absolve os pecados, ele diz, eu te absolvo dos teus pecados. Agora, quem é este eu que fala, eu te absolvo? Quem é este eu que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Não é o eu do padre, é o eu de Cristo. Agora, nós padres temos a perfeita consciência de que nós não merecemos ser padres. Né? Não se trata de mérito. Não se trata aqui de dizer, a igreja quer padres impecáveis. Não. Nós temos a plena consciência de que todo mundo é sacerdote por pura misericórdia. Todo sacerdote, se ele tem um mínimo de consciência da sacralidade e da importância da sua vocação, todo sacerdote pensa, meu Deus, que misericórdia, que bondade de Deus, que magnanimidade de Deus que eu seja admitido a uma vocação tão alta, uma vocação tão maior do que aquilo que eu sou. Ou seja, o padre é elevado a uma vocação que é maior do que aquilo que ele é, enquanto pessoa. Agora, diante de toda essa riqueza e também dessa constatação da igreja, da necessidade de um chamamento aos sacerdotes, qual é o tipo de orientação que hoje a igreja dá no ano sacerdotal aos sacerdotes? Pode falar. Bom, a primeira coisa que a gente vê, o próprio nome e o próprio lema já nos colocam diante de um programa. Vejam que a igreja, o Papa não proclamou um ano presbiteral, né? Ela proclamou um ano sacerdotal.
Aqui no Brasil e em vários países por aí, existe uma mania de não chamar mais os padres de sacerdotes. Né? O pessoal quer chamar os padres de presbíteros. Por quê? Porque existe uma ojeriza, essa coisa de sacerdócio. Mas qual que é a diferença para a gente? Qual é a diferença? A palavra presbítero, né, quer dizer simplesmente um ancião. Né? Assim como as igrejas evangélicas por aí não tem o conselho dos anciãos, né? O conselho dos presbíteros, não, os anciãos. É simplesmente uma função. Agora, quando você diz sacerdócio, né, você está